Dando continuidade aos nossos estudos sobre os tópicos em educação que encontramos na Constituição Federal, na perspectiva de concursos públicos, nós vamos encontrar o conceito que dá base a todas as outras legislações que sucederam à Constituição Federal. Essa definição de educação está no artigo 205, justamente dentro do título 8, que trata da ordem social, e no capítulo 3, que fala da educação, da cultura e do desporto, e, é claro, a seção específica, a seção de número 1, que fala da educação. De acordo com o texto do caput do artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Precisamos entender alguns elementos que são pilares nessa definição de educação que está presente na Constituição, e esses elementos vão estar também presentes no conceito de educação que leis posteriores vão apresentar, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, primeiro ponto, a definição de educação segundo a Constituição é apresentada como uma relação de cidadania. Então, é direito de todos e dever do Estado e da família. Só que essa educação, por si só, ela não pode ser executada simplesmente pelo Estado e pela família. Ela será incentivada com a colaboração da sociedade nesse processo cidadão de estabelecimento de direitos e cumprimento de deveres. E essa educação, que é direito de todos, dever do Estado e da família, incentivada com a colaboração da sociedade, tem 3 objetivos específicos. O primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, guarde muito bem esses princípios, esses conceitos, esses elementos que compõem a definição da educação. De quem ela é direito, de quem é dever, quem colabora e quais são os 3 objetivos centrais da educação. Seguindo com a nossa abordagem, o próximo artigo dessa seção da educação é o artigo 206, que apresenta para nós os princípios do ensino. De acordo com o artigo citado, 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarto, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inclusive, se você está assistindo essa aula, está almejando concorrer a uma vaga em concurso público, você está justamente passando por um processo cujo princípio é constitucional. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E o parágrafo único desse artigo estabelece que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O outro ponto dentro da seção específica da educação, que está na Constituição Federal, diz respeito à garantia às universidades.
Lá no artigo 207 é estabelecido que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, e de gestão financeira e patrimonial. Perceba que são 3 ênfases de autonomia. E as questões de concurso também sempre gostam de suprimir uma autonomia ou outra, ou trocar esses termos. Então, memorize muito bem quais são as 3 ênfases de autonomia das universidades. Além disso, as universidades devem obedecer o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé que sustentam as instituições de ensino superior. Então, o artigo 207 estabelece os ramos de autonomia das universidades e os princípios aos quais essas universidades devem obedecer. O princípio do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, no caput do artigo 207, nós podemos perceber, de fato, o teor deste princípio, deste fundamento constitucional. Então, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro ponto que devemos destacar dentro do caput está no parágrafo 1º desse artigo, em que se define que é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. O outro ponto está no parágrafo 2º, em que é estabelecido que o disposto nesse artigo aplica-se a instituições de pesquisa científica e tecnológica. Seguindo, nós temos agora o dever do Estado para com a educação. Então, no artigo 208, é apresentado para nós o dever do Estado com a educação, que deverá ser efetivado mediante as seguintes garantias. Primeiro, a educação básica, obrigatória e gratuita, preste atenção com relação às idades de referência. Então, dos 4 anos de idade, ou seja, a partir da pré-escola, aos 17 anos, que é a idade prevista para que o aluno, em tempo regular, conclua o ensino médio com duração mínima de 3 anos desse ensino médio. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Segunda garantia, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Terceira garantia, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarta garantia, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, porque 6 anos já é a idade mínima para que a criança curse o primeiro ano do ensino fundamental. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Sexta garantia, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Sétima, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aqui nós temos também alguns aspectos complementares ao que está colocado no artigo 208. Primeiro ponto que está presente aí no parágrafo 1º desse artigo é que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, um tipo de direito que qualquer um pode requerer para si ou para outra pessoa. Guarde bem esse termo subjetivo. As bancas gostam de brincar dizendo que é direito público objetivo, enfim, fazer trocas com relação a esses termos, como nós já citamos anteriormente em outros exemplos. Parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E o terceiro parágrafo, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aqui eu quero trazer um ponto importante.
No momento que a Constituição ela foi promulgada em 1988, apenas o ensino fundamental era obrigatório. E com a Lei de Diretrizes e Bases, nós percebemos que o recenseamento dos educandos não se estende somente ao ensino fundamental. Então, fique bem atento à questão que você estiver respondendo, se no seu enunciado ela está se referindo à Constituição Federal ou à Lei de Diretrizes e Bases, porque pela Constituição Federal a obrigatoriedade nos termos do texto é para o ensino fundamental, ok? Então preste bem atenção nesses detalhes. Observe com atenção ao que está sendo cobrado no enunciado. Dando continuidade à nossa sessão da educação, nós temos o artigo que trata sobre o ensino privado e as questões curriculares. Então, no artigo 209, nós temos apresentado que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. E no artigo 210, a questão curricular, é apresentado para nós a primeira ideia do que hoje nós chamamos de Base Nacional Comum Curricular, mas naquele tempo era o chamado de fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, nos termos da Constituição, no seu artigo 210, está estabelecido que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Alguns aspectos específicos na questão curricular nós podemos ver dentro desses dois parágrafos. No primeiro, é estabelecido que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. E no parágrafo 2º, é estabelecido que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Sobre a organização do ensino entre os entes federados, o artigo 211 da nossa Constituição define que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. No parágrafo 1º, é determinado que a União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino público federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva. Guarde bem essas funções, porque também é comum cair questões em cima desse artigo e desse parágrafo e fazendo um joguinho em cima dessas funções, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º estabelece que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E mais uma vez eu chamo a atenção para o que a questão está pedindo com relação à Constituição e com relação à LDB. A LDB, por ser uma lei específica da educação, ela complementa ainda mais o que já está estabelecido na Constituição. Então, nós vamos ter alguns elementos a mais do que está no texto constitucional. Por isso, mais uma vez, eu destaco: preste muita atenção com relação ao enunciado da questão e qual lei ela está se referindo. Seguindo, parágrafo 3º estabelece que os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Parágrafo 4º está prescrito, está instituído que na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. E o parágrafo 5º, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. O próximo artigo da nossa
Constituição sobre o tema educação é o artigo 212, que traz preceitos sobre o financiamento da educação. No artigo 212 é definido que a receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino público, compete que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios façam aplicações anuais mínimas. Então, quais são os valores percentuais desses entes federados? Então, para a União, compete a ela investir minimamente durante o ano 18%. Então, aplicar anualmente o mínimo de 18%. Estados, Distrito Federal e municípios, cabe a cada um ente desses aplicar anualmente, no mínimo, 25%. Então, preste atenção nesses valores que são estabelecidos para a União e para os demais entes federados. Seguindo, a gente pode ver no texto mesmo, no caput do artigo 212, essa definição, e nós temos algumas complementações. Por exemplo, no parágrafo 1º, é estabelecido pela Constituição que a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos seus respectivos municípios, não é considerada, para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, não conta como receita de quem está transferindo para o outro. Parágrafo 2º, para o efeito do cumprimento do disposto no caput desse artigo, do artigo 212, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213, que nós vamos apresentar para você na sequência, que trata sobre a aplicação dos recursos públicos. O parágrafo 3º estabelece que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7, que nós já trabalhamos, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. E o parágrafo 5º desse artigo estabelece que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Ainda sobre financiamento da educação, o artigo 213 estabelece que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, primeiramente, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Preste bem atenção a esses dois critérios, porque também há sempre alternativas distratoras modificando os termos destes incisos do artigo 213. Seguindo o parágrafo 1º do artigo 213, os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Ou seja, caso haja demanda na oferta de ensino público e não haja vagas na rede pública, então os recursos provenientes das esferas federal, estadual, municipal, poderá ser aplicados, destinados para a concessão de bolsas, tanto bolsas de estudo, tanto para o ensino fundamental como no ensino médio, nos termos da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades,
e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. E para encerrar o capítulo da educação, especificamente a sua seção que trata da educação, nós temos o artigo 214, que trata do Plano Nacional de Educação. Nos termos do caput, está estabelecido que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, ou seja, de duração de 10 anos, guarde bem esse período de sua duração, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, primeiro, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do país. Além disso, no sexto inciso, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. E assim é finalizada a seção da educação presente na nossa Constituição, porém há outros tópicos em educação que precisamos também acompanhar, que poderão sim cair em provas de concursos e seleções, certo? Então, quais são as outras recomendações? Ainda no título 8 da Ordem Social, eu trago o capítulo 6, que trata do meio ambiente, que é imposto para nós a observância da questão da educação ambiental. No artigo 225, é determinado que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E dentro desse artigo, nós temos o parágrafo 1º, que traz uma observação voltada para a educação. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, dentre várias incumbências, eu destaco do inciso 6º, que é a de promover educação ambiental em todos os níveis de ensino, seja ele o ensino básico ou ensino superior, em suas etapas e modalidades, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Ainda destaco como tópico importante de estudo o que está no capítulo 7, dentro do título da Ordem Social, que trata da família, da criança, do adolescente e do idoso. Especificamente sobre essa seção da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, eu destaco o artigo 227. Perceba o que está escrito: dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Inclusive, esse princípio constitucional é o que dá base aos respectivos estatutos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude. Então, esse artigo 227 considera a educação como um direito fundamental da família, da sociedade, da criança, do adolescente, do jovem, e cabe ao poder público, cabe à família, cabe à sociedade o dever de garantir esse direito fundamental. Além disso, nós temos já no título 9, que trata das disposições constitucionais gerais, o que eu destaco no seu artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4, que é exatamente dentre os princípios do ensino, não se aplica às instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação dessa Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Isso lembrando o que diz respeito à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, certo? No parágrafo 1º, um aspecto aí curricular, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. E uma informação interessante, talvez você que não conheça, o Colégio Pedro II, que é um dos colégios mais antigos que nós temos, é o terceiro colégio mais antigo que nós temos no Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal, ou seja, é um colégio que pertence ao Sistema Federal de Ensino. E para finalizar, dentro dos tópicos em educação, eu trago algumas referências com relação ao ato das disposições constitucionais transitórias, especificamente o artigo 60 e 61, que trata a respeito do Fundeb e do financiamento educacional. E no artigo 62, nós temos um outro destaque importante que está relacionada a uma lei que será criada para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC, sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. E assim, nós encerramos os destaques com relação aos tópicos em educação da Constituição Federal. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para que você possa baixar uma lista com questões de concursos sobre Constituição Federal que serão debatidas nas nossas próximas aulas. Então, baixe a lista, responda e acompanhe a correção conosco nas próximas aulas. Um forte abraço e tenha bons estudos.